Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos estudar, certo? A segunda parte de Geografia de Alagoas, certo? Bom, a gente começa com a região Nordeste, certo? A região Nordeste é a terceira maior do país e comporta a mais extensa costa litorânea, certo? São 9, né, os estados da região Nordeste do Brasil, certo? E hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre, né, Alagoas. Alagoas, certo? Que é banhado pelo Oceano Atlântico, certo? E foi a primeira colônia de exploração portuguesa no período das grandes expedições, certo? Observe aí esse mapa, o mapa político, né? A gente já observa aí que o maior estado, né, é a Bahia, Salvador, e o menorzinho fica com Aracaju, Sergipe, certo? Os estados e as capitais, né? Bahia, que eu falei anteriormente, é o maior. Alagoas, que é o que a gente vai ver alguns pontos, certo? Maceió, a capital. Ceará, Fortaleza. Maranhão, São Luís. Pernambuco, Recife. Paraíba, João Pessoa. Piauí, Teresina. Sergipe, Aracaju. E o Rio Grande do Norte, Natal, certo? Lembrando daí que o menorzinho, né? O menor estado é Sergipe, Aracaju, certo? Alagoas fica atrás desse estado. População de Alagoas, certo? A população de Alagoas, né, é o sétimo, né, em termos de população entre os estados, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. O estado de Alagoas tem aproximadamente 3,337 milhões, né, de habitantes, e já a sua densidade demográfica é de 112,3 habitantes por quilômetro quadrado, certo? O que coloca o quarto estado nesse quesito. Bom, a maioria da população, certo? Aproximadamente 73,6%, né, vive em zonas urbanas, certo? E os demais 26,4% estão na zona rural do estado, certo? Já a expectativa de vida dos alagoanos, em média, é de 66 anos. Já em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, Alagoas registra o pior número entre os estados do Brasil. O relevo de Alagoas. Bom, em relação ao relevo, né, este é predominantemente baixo, certo? Justamente porque o estado está localizado na bacia sedimentar, né, de Alagoas, e ele pode ser dividido entre Planalto Norte, planície litorânea a leste e depressão no centro-oeste. Serra da Onça, né, Mata Grande. Bom, no conteúdo anterior a gente estudou, né, onde nasce os rios de Alagoas, né, que fica no Planalto da Borborema, certo? E o ponto mais alto do estado de Alagoas, certo? É chamado de Serra da Onça, que fica em Mata Grande. Por muito tempo, né, a Serra de Santa Cruz, certo, ocupou este ponto. Entretanto, estudos recentes mostraram que a Serra da Onça, certo, possui 1.016 metros, né, enquanto a outra tem apenas 886 metros, ok? Vegetação de Alagoas. Bom, assim como o clima, a vegetação de Alagoas varia muito, certo? Conforme cada região do estado. Na porção litorânea, são mais comuns os mangues, certo? E as lagoas. Já no oeste, onde fica localizado a parte mais árida, predomina a caatinga do sertão nordestino. Já o agreste, por sua vez, ainda guarda indícios, né, da Mata Atlântica, justamente, né, com a vegetação litorânea, a caatinga. Estima-se que antes da interferência humana, certo, a Mata Atlântica estava presente em praticamente todo o território alagoano. Na parte litorânea,
chamada de zona da mata, né, há mais indícios de restingas, né, e manguezais. O clima quente e seco, né, do oeste ainda predomina a caatinga, que é a vegetação típica. Economia de Alagoas, né, como é dividido a economia de Alagoas. No que diz respeito à economia, certo? Alagoas tem 3 frentes principais de atuação: a indústria, a agricultura e o turismo, certo? A gente começa com a indústria. Bom, a indústria, entre as principais atividades industriais, que são bastante amplas, está a produção de alimentos, em especial o açúcar, certo? Já na agricultura, grande parte da população economicamente ativa de Alagoas está empregada, certo, nesse setor, principalmente na zona da mata, onde os produtos de destaque são a cana-de-açúcar, né, como eu falei anteriormente, o arroz e o coco. E o turismo, né, é o principal ponto, né, o fator econômico de grande destaque de Alagoas, que é o turismo, certo? Todos os anos, milhares de visitantes de todo o Brasil e do mundo vão visitar Alagoas, principalmente a cidade, né, a capital, Maceió. Além das praias, né, há inúmeras lagoas, né, onde estão instalados parques recreativos. Justamente Alagoas recebeu esse nome devido a inúmeras lagoas do estado. As cidades históricas também, né, recebem esse grande destaque, como Penedo, Marechal Deodoro e União dos Palmares, certo? A cidade histórica de Penedo, por exemplo, ela atrai muitos turistas, né, por guardar um expressivo artístico nas igrejas do século XVII. Quando a gente fala em Alagoas, não podemos esquecer também o Nordeste, né? As cidades nordestinas alimentam a economia, né, como eu falei, como turismo, né, histórico, cultural e os patrimônios da humanidade e ecológico, certo? A gente não podemos esquecer aí Fernando de Noronha, né, Pernambuco, Recife, os lençóis, né, do Maranhão, os lençóis maranhenses e também os cânions do São Francisco, né, Canidé de São Francisco, Sergipe, certo? E os problemas atuais de Alagoas? Bom, o Estado registra atualmente uma série de problemas econômicos, né, além de possuir o menor IDH, né, o desenvolvimento humano, entre os estados brasileiros. O estado tem a maior taxa de mortalidade infantil do país. A cada 1.000 crianças nascidas, né, vivas, 46,4%, certo, morrem antes de completar um ano de vida. Outro problema está relacionado aos altos índices de analfabetismo, certo? Alagoas tem essa maior taxa do Brasil, com 24,6%, certo? E se for considerado analfabetismo funcional, este número sobe para 36,5%. Os problemas atuais também, né, não podemos esquecer a questão do saneamento básico, que é preocupante no estado, certo? Apenas 26%, né, dos domicílios possui rede de esgoto. E um fator, né, mais preocupante está relacionado à violência, certo? Os números relacionados à violência também não são muito animadores. De acordo com o Atlas da Violência de 2008, o estado tinha a segunda pior taxa de homicídios do país em 2016, certo? Naquela época, eram 54,6 mortos por 100 mil habitantes. E para finalizar, um pouco, né, da culinária típica de Alagoas, certo? A culinária alagoana guarda muitas semelhanças, né, com as comidas nordestinas, de modo geral por conta da área litorânea, certo? A presença de peixes e frutos do mar é muito marcante, por isso essa grande
variedade. E meio a essa diversidade, certo? É possível citar alguns pratos, né, típicos, sendo eles, por exemplo, o sururu, certo? De capote, o sirimole ao coco, umbuzada sertaneja e a batata doce com leite de coco, certo? Esse aqui são alguns pratos típicos de Alagoas, né? Não podemos esquecer a grande variedade, né, de que existe no nosso Nordeste. Ok, gente? Bom, esse foi um pouquinho mais de geografia de Alagoas. Beijos e até a próxima aula.